Fala galera ligada aqui no Guru do Inglês. Hoje eu trago para vocês uma explicação sobre os verbos regulares no passado simples em inglês, o famoso Simple Past. Então se você tem dúvida nessa parte, se você está estudando inglês e só consegue falar as frases no presente, vem comigo que eu vou trazer uma super dica para você. Se você ainda não é inscrito, lembrando, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para o Instagram continuar entregando as notificações para você e também você receber os nossos novos vídeos, tranquilo? Lembrando que eu estou gravando aqui do lado da janela que dá para a rua, então se surgir algum barulho de moto, de carro, caminhão, porque sempre tem, não importa porque isso é normal, belezinha? Então vamos lá, eu vou passando os slides aqui e fazendo as explicações com vocês e fazendo as devidas pontuações. Então, primeiramente aqui, o Simple Past para os verbos regulares. Quais que são as principais ou a principal característica aí dos nossos verbos regulares? Galera, quando eu tenho um verbo regular em inglês, ele é chamado de verbo regular porque para eu passá-lo para o passado, por exemplo, o verbo jogar, eu quero falar que eu joguei, ele sempre vai funcionar da mesma forma, que é com o ED ao final do verbo. Beleza? Na outra aula a gente vai ver os verbos irregulares que mudam totalmente a forma. Tranquilo? Então, para os verbos regulares, a gente sempre vai ter a terminação ED. Então, olha esse exemplo aqui, ó. After I turned 18, I lived in Paris. Então, após eu completar ou depois de completar 18 anos, esse verbo turned é o verbo se tornar no sentido que você completou alguma idade. Em inglês você fala que você se tornou. Então, the last year I turned 24. Então, no último ano, no ano passado, eu me tornei 24 anos. Ou seja, eu completei 24 anos de idade. E aí a gente tem na segunda parte, I lived in Paris. O verbo to live é o verbo viver ou morar em inglês. Só que aí ele quer falar que ele morou em Paris. Então eu tenho que ter essa terminação ED para os verbos regulares para eu falar que eu morei. Então como que eu falo que ela morou? Eu vou falar she lived. Nós moramos. We lived. Beleza? Tenta formar uma frase aí na sua casa então, usando o verbo live no passado. Aqui eu tenho a segunda frase. In 1909, em 1909, I designed the monoplane. Então, em 1909, eu projetei. O verbo to design, galera, é o verbo projetar alguma coisa. Então, I designed, eu projetei no passado. Então, a gente vê que o verbo design aí, ele vai só até a letra N. E aí, como você quer formar o passado, você coloca o ED. Então, em 1909, eu projetei o monoplane. E a gente tem no nosso balãozinho, ó. Do you know me? Look at some information about me. Você me conhece? Olhe para observe algumas informações sobre mim. E a pessoa que, após completar 18 anos, morou na França e projetou um monomotor em 1909 foi o nosso digníssimo aí Santos Dumont. Só que, para eu formar esse Simple Past, para eu colocar esse ED, não é simplesmente eu chegar e escrever ED no final da frase. Na fala, sim, você sempre pode pensar em falar com esse ED no final. A gente vai ver daqui a pouco que tem algumas peculiaridades da pronúncia. Mas na escrita, a gente tem que analisar sempre o final da palavra. E a gente vai ter algumas regrinhas para escrever, para identificar na leitura qual verbo que está no passado, de qual verbo que aquilo ali vem. A primeira regra é verbos regulares que terminam em Y, precedido de consoante. A gente troca o Y por IED. Então, o verbo study, que é o verbo estudar, ele termina em Y, beleza. Antes do Y, imediatamente antes do Y, aparece para a gente aí a letra D, que é uma consoante. E aí, o que eu vou fazer para eu formar o passado? Studied. Eu vou tirar esse meu Y, igual eu fiz aí,
e vou colocar IED. Beleza? Essa é a primeira regrinha. Por exemplo, o verbo cry, que é o verbo chorar. O verbo cry, que é o verbo chorar, termina em Y e antes do Y a gente tem o R, que é uma consoante. Então, para eu falar que eu chorei, I cried, eu vou tirar o Y e vou colocar IED. Show de bola? O outro exemplo aí, o carry, terminou em Y, antes tem o R, o passado vai ser o carried. Essa é a nossa primeira regrinha. Nossa segunda regrinha, verbos terminados em CVC. O que é CVC, Raul? É a empresa de turismo? Também, mas CVC para a gente aí vai representar que as 3 últimas letras do meu verbo vão seguir uma sequência que é a seguinte: consoante, vogal, consoante. Por exemplo, aí o verbo to plan, que é o verbo planejar. As 3 últimas letras são L, A, N. O L é uma consoante, o A uma vogal, o N uma consoante. Então, CVC. Aí, o que eu vou fazer quando eu tiver o CVC? Eu vou dobrar a minha última letra. Então, no caso do plan, o N, eu dobrei o meu N e coloco o ED no final. Então, I planned, eu planejei fazer algo. She planned, ela planejou. You planned, você planejou. Outro exemplo muito comum aí no inglês é o verbo to stop, que é o verbo parar. Então, o verbo stop, que é o verbo parar, as 3 últimas letras dele são T, O, P. O T é uma consoante, o O uma vogal, o P uma consoante. Então, eu vou dobrar o meu P, que é a última letra, e vou acrescentar ED. I stopped. Tranquilo? Eu parei. Vamos praticar então? Use the simple past of the regular verbs from the box to complete the sentence. Então, use o passado simples dos verbos que estão aí na nossa caixinha para completar as frases. A gente tem aí o verbo to cry, que é o verbo chorar. A gente tem o verbo plan, que é o verbo planejar. Arrive, que é chegar. Rob, que é roubar. E o create, que é o criar. Então, na nossa primeira frase, o que eu tenho aqui? Ó? Do you believe God, the universe? Você acredita que Deus, alguma coisa, o universo. O que a gente pode falar aí? Você acredita que Deus planejou o universo ou que Deus criou o universo? Eu acho que o mais adequado aí seria criou, apesar dele também ter planejado aí segundo a Bíblia. Eu pego o verbo criar, que é o create, e analiso. Ele termina em CVC? Não, porque ele termina em ATE. Ele termina em Y? Não. Precedido de consoante? Também não. Então, eu vou só colocar o ED. Created. Só que olha um detalhe aí. O próprio verbo create, ele já termina em E. Então, eu vou colocar de novo ED? Não. Você só coloca o D. Então, do you believe God created the universe? Tranquilo, pessoal? Aí na 2, eles, home very late last night. Eles, alguma coisa em casa, muito tarde na noite passada. Ou seja, eles chegaram em casa muito tarde na noite passada. O verbo chegar é o verbo arrive, que também termina em E. Então, eu só coloco o D ao final do meu verbo. Então, they arrived home very late last night. Show? Número 3. We, that museum of art again last month. Então, nós, alguma coisa, aquele museu de arte novamente no mês passado. O que nós fizemos? Nós choramos, nós planejamos, nós chegamos, nós roubamos? Eu posso ter aqui que nós roubamos aquele museu de arte no mês passado. Então, eu tenho aí o verbo to rob, que é o roubar. E aí, o que eu tenho de regra para aplicar aí? Eu tenho a regra do CVC, porque olha, ele é formado já por 3 letras, então ele termina com 3 letras,
nessa sequência: consoante, a letra R, vogal, a letra O, consoante, a letra B. Então, we robbed, ou seja, eu dobro a letra B e coloco ED. We robbed that museum of art again last month. Tranquilo? Depois na número 4. He like a baby yesterday. Ele fez alguma coisa como um bebê ontem. O que ele fez? Ele chorou como um bebê. E aí, para o verbo chorar, a gente tem o cry, que eu dei até como exemplo agora há pouco. Então, o verbo chorar como cry, ele termina em Y e ele é precedido de uma consoante. Como ele termina em Y e é precedido por uma consoante, o que eu faço? Eu retiro meu Y e coloco IED. Então, vai ficar he cried. Ele chorou. He cried like a baby yesterday. Ele chorou como um bebê ontem. E o último exemplo aí, the South Africans for the World Cup. Então, os sul-africanos planejaram para a Copa do Mundo. Então, the South Africans planned. O plan aí, galera, ele também termina em CVC. Então, eu dobro o último N, coloco ED. They planned. Tranquilinho? Até aqui de boa? Não esqueça de deixar as dúvidas aqui nos comentários para a gente ir respondendo para vocês, hein? E se você ainda não segue o Guru lá no Instagram, já siga lá, @Guru do Inglês, que a gente vai ver agora a parte da pronúncia, que tem algumas peculiaridades e muitas pessoas erram isso daqui. Verbos terminados em T ou D terão a pronúncia do ED no final de id. Aí tá id, mas é bem sutil. Por exemplo, se eu tenho o verbo rent, eu vou falar rented. Rented. Beleza? Rented. Depois o need, needed. Needed. Eu posso pronunciar até com um sonzinho de R, ó. Needed. O part, parted. Parted. Depois o count, counted. Counted. Eu não falo counted, eu falo counted. Com um sonzinho bem de I. Treina aí na sua casa, volta o vídeo, vai repetindo até ficar bom, beleza? Depois, verbos terminados em, presta muita atenção agora, hein? P, K, S, 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 X e CE terão a pronúncia do ED no final de T. Isso aqui o pessoal erra muito, galera. Nesses verbos aqui a gente não pode pronunciar como ED, a gente tem que pronunciar com o som de T. Então, olha o help. Eu não falo helped, helped. Não, eu falo helped, helped. Olha o som, ó. Helped. O work, eu falo worked. Você faz o som do K, ó, e depois o T, worked. Depois o ask, asked, asked. O som bem sutil do T. E o jump, jumped, jumped. Eu não falo jumped, I jumped. Não, eu falo I jumped. Para soar mais fluente aí, tranquilo? Próxima dica de pronúncia aí, ó. Verbos terminados com os demais sons, o ED será com som de D apenas. Então, a gente já viu com IB, com T e agora com som de D. Por exemplo, open é como se tivesse só o D no finalzinho. Então, fica opened, opened. Call, called, called. Eu não falo called, called. Não, ó. Called, com som do D. Turn, eu vou pronunciar turned, turned. Depois o use, eu vou pronunciar used, used, que é o passado do verbo usar. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente essa foi a nossa aula de passado simples para os verbos regulares, o simple past para os verbos regulares, que a gente viu que são os verbos que terminam em ED. E aí o que você tem que saber? Como que você escreve a palavra, ou seja, aquelas regras para as terminações, e para a sua fala você tem que saber as regras da pronúncia. As palavras que você vai pronunciar com o final de ID, com o final de T e com o final de D. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deu muito trabalho gravar e editar. Então deixa aquele like aqui embaixo, compartilha com um amigo, deixa um comentário também que ajuda muito o YouTube a entregar os vídeos para vocês. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E se você que está aí na sua casa acabou de assistir essa aula,
Quer estudar inglês comigo, diretamente comigo, aula 100% particular? É só chamar nesse link que está aqui na descrição, que vai cair direto no WhatsApp, e aí a gente agenda uma entrevista, uma aula experimental e você começa a falar inglês desde a primeira aula, beleza? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!